pessoal, essa aula vai ficar gravada. Quem, por qualquer motivo que seja, não conseguir assistir essa aula nesse momento, pode depois, eu vou no link dessa atividade no Classroom, aula 16, não é isso? Aula 16. Assim que eu upar esse vídeo no YouTube, eu vou deixar disponível lá para vocês, se vocês quiserem assistir essa aula novamente, tá? Quem perdeu a aula ou quem quiser assistir ela de novo. Tudo bem? Eu vou começar a falar aqui. Vamos ver se eu preparei nesse slide aqui aquele exercício. Foi esse primeiro exercício que a gente conversou sobre, né? Um fabricante de bicicleta implementou o controle estatístico de processo em uma de suas unidades. Uma das características de controle selecionada foi o comprimento do canote do selim. Isso aí é uma peça da bicicleta, é onde o selim se encaixa, tá bom? Onde o banco da bicicleta se encaixa. Os operadores das células, onde é fabricado o canote, retiraram 5 amostras para formar os subgrupos, 5 vezes ao dia. Então, a gente teve um total de 25 amostras. Cada amostra é composta de 5 unidades, tá? Então, se eu pegar somente esse dado aqui, ó, tô pegando o primeiro dado meu lá. Aquele dado, ele tem 5 medidas dentro dele. Só que a gente vai representar através de uma só medida, em que a gente vai usar a média de todas as medidas, tá? Então, cada amostra, ela é composta por médias de subamostras, né? Por média de unidades. Então, cada amostra contém 5 medidas. Perfeito? O que eu tenho aqui é o meu gráfico de amplitude e de média, né? O meu primeiro gráfico aqui é o meu gráfico de médias. Como é que eu sei que é o meu gráfico de médias? Tá aqui, ó, minha linha central é a média das médias. Se eu estou representando médias, eu estou fazendo a média de todas as médias, tá? E o meu segundo gráfico, o de baixo, que ele é o gráfico de amplitude. Representa amplitude, R barra é a média das amplitudes. Beleza? Eu pedi nesse exercício para a gente fazer uma análise de acordo com as medidas sensibilizantes. Né? O que são essas medidas sensibilizantes? Também conhecido como teste de Nelson. Essas medidas, essas regras, elas vão servir de parâmetro para a gente avaliar se um processo que a gente colocou todo no gráfico, fez a medida estatística dele, conseguiu colocar toda no gráfico, e a partir da verificação dessas medidas com o uso do gráfico, a Professor, gente consegue determinar se o processo está em controle estatístico ou não. professor, seu áudio tá dando umas garradas. Esther, meu áudio está ruim para todo mundo, pessoal? Tá. Indicador aqui, vamos ver. Se voltar a falhar, vocês me alertem novamente, tá bom? Vamos lá.
a gente vai verificar a partir dessas medidas, dessas regras sensibilizantes, se o processo está em controle estatístico. O que é um processo em controle estatístico? Quem consegue responder isso aí para mim? Se o processo ele tá todo certinho, se não precisa de mudança, essas coisas? O que é um processo todo certinho para você, Esther? Ele tem, eu esqueci a palavra, mas é frequente. Como é que é? É uma coisa mais frequente, tipo assim, que não tem desnível, que não tem mudança muito brusca. Beleza. Então vamos recordar novamente alguns conceitos que a gente já viu desde o início. Todo processo tem variação, né? A gente divide essas formas de variação em variações especiais e variações comuns. As variações comuns são aquelas que acontecem, não tem como. Por exemplo, você pode fazer o mesmo bolo com a mesma receita, no mesmo forno, ele ficar ao mesmo tempo no forno, você usar sempre os mesmos ingredientes, mas o seu bolo vai ter reações diferentes se a gente tiver num dia com temperatura de 35 graus ou se a gente tiver num dia com temperaturas de 18 graus. São coisas que a gente não consegue controlar. A gente até consegue, a gente consegue comprar todo um sistema de aquecimento ou resfriamento, ar-condicionado, para a gente deixar a temperatura do ambiente sempre constante. Mas isso daí são causas comuns, são causas aleatórias, sempre vão interferir no processo. Então, se o processo depende, por exemplo, da temperatura do ambiente, a gente vai estar sujeito que as variações da temperatura causem variações no processo. Então, o meu bolo sempre vai crescer dependendo da temperatura que está naquele dia. O meu pão sempre vai crescer na temperatura que está aquele dia, tá? Mesmo que eu utilize sempre o mesmo forno, sempre os mesmos ingredientes, sempre as mesmas medidas. Só que eu tenho um fator aí que eu não consigo controlar, que é a temperatura ambiente. Beleza? Para eu conseguir controlar isso, ia ser muito caro. Eu não faço bolo para vender. Então não faz sentido eu criar uma estufa, um sistema de ar-condicionado aqui, só para todas as vezes que eu vou fazer bolo eu ter exatamente o mesmo resultado. A diferença que eu tenho de um bolo para outro é muito pequena. Então, o benefício que eu vou ter é muito pequeno. Isso que eu estou dando de exemplo para vocês é uma causa comum de variação. Entendeu? É difícil a gente eliminar a causa comum. É caro a gente eliminar a causa comum. As causas comuns sempre estão ocorrendo dentro de um processo. Quem consegue me explicar aí o que é uma causa especial de variação? Eu falei com você sobre causas comuns. Quem consegue falar um pouquinho para mim sobre causas especiais de variação? É quando ocorre alguma variação natural no processo? Como assim variação natural? Eu faço essas perguntas para vocês só para a gente ter cuidado com as palavras que a gente está empregando. Ô, Você professora, concorda comigo que o exemplo que eu dei anterior, a temperatura variando, eu posso considerar que é uma variação natural do processo? é uma coisa esperada, assim, que pode variar. A causa especial é uma coisa Não, esperada? esperada. Uma coisa esperada, no caso. Tá, então vamos lá, Bárbara e todo mundo aí. É uma coisa inesperada.
não é comum. Entendeu? Então pense o seguinte, eu tenho as causas comuns e eu tenho as causas especiais. O que é comum é esperado. É esperado que a temperatura minha não seja a mesma todo dia. Concordam comigo? Só que é inesperado que eu coloque um bolo para assar e o meu gás acabe no meio do processo. Isso daí vai atrapalhar o meu bolo. E vai ser muito pior o resultado do que só uma pequena variação de temperatura ambiente. O forno vai apagar no meio do cozimento, a gente não vai conseguir o bolo no ponto que a gente quer, e aquele bolo praticamente vai ter que ser descartado, está totalmente fora do padrão para a gente comer, entendeu? É todo dia que vai acabar o gás enquanto a gente está fazendo o bolo? Não é todo dia. É uma causa rara de acontecer, difícil e incomum. É todo dia que a temperatura vai estar diferente? Praticamente todo dia. Então, temperatura é uma causa comum de variação, tá bom? Ficou bem claro isso daí? Ficou. Vocês conseguem me dar outros exemplos de causa comum e causa especial? Ô, professor, uma falha no orçamento, alguma falta de dinheiro, alguma coisa assim, pode ser uma causa especial? Vamos lá, Bárbara. Você foi para um ponto mais administrativo. Quando a gente está falando de controle de processo, a gente está controlando o processo produtivo, entendeu? Vou pegar o começo da sua fala. Você falou uma falha. Uma falha é uma causa especial. Que tipo de falha? Por exemplo, uma ferramenta de corte. Você está cortando chapas de aço, chapas de aço. Essa ferramenta vai se desgastando até o ponto em que ela quebra. Então, ela começa a fazer um corte que não é tão limpo, né? A chapa vai ser cortada, mas ela vai ficar com ranhuras, ela vai ficar com pontas, não vai ficar um corte bonito. Essa chapa já está fora dos padrões de qualidade que a empresa quer. Não é uma causa comum, é uma causa especial. A ferramenta quebrou e antes de perceber que a ferramenta quebrou e parar a máquina produziu 10, 15, 20 peças. Entendeu? Isso é uma causa especial, fácil de ser eliminada. A gente elimina a causa especial de forma muito fácil. Nesse caso, por exemplo, trocando a ferramenta de corte. Tá? Então, a gente, só por trocar a ferramenta de corte, tem um resultado muito bom. Beleza? Entendi agora. Ô, Lucas, que você tá Diga. falando aí é um exemplo. Por exemplo, um tatuador. No meio da tatuagem, acabar a tinta. Isso seria uma causa comum. Agora, no meio da tatuagem, vamos supor, a máquina estragar. Isso seria especial, seria assim? Ó, eu não conheço o processo de tatuagem. É comum acabar a tinta no meio de uma tatuagem? Ah, pode ser comum, porque ele sempre tem um monte de tinta reserva, né? Entendi. Então pode ser uma causa comum. Agora, se a máquina estragar, por exemplo, a agulha não conseguir penetrar na pele numa profundidade para deixar a marca da tinta, isso daí é uma causa especial. Entendeu? Entendi. Causa comum, vamos pegar o seu exemplo de tatuagem aí ainda. Não sei, talvez a temperatura também interfira, né? Se o clima está muito úmido. Isso daí é uma causa comum, que não tem como controlar. Talvez no tempo de secagem, né? Se a gente considerar aquela tatuagem de rena, fica mais claro, né?
A temperatura interfere completamente no tempo de secagem dela, tá? Só que uma causa especial, o cara comprou a tinta ruim, aquele lote de tinta veio ruim, ou ele comprou uma tinta mais barata para economizar e aquela tinta não atende os padrões de qualidade dos clientes dele ou que ele está acostumado. Isso daí é uma causa especial, é fácil de resolver, é só trocar o fornecedor de tinta, entendeu? Vocês têm que pensar o seguinte, a causa comum, ela tá sempre ali. É muito difícil de eliminar a causa comum. Mas não tem tanto problema a causa comum estar ali, porque a causa comum provoca pequenas variações. Então são variações quase imperceptíveis. Vamos voltar na tatuagem. Você não consegue chegar numa pessoa e falar assim: ah, você fez essa tatuagem quando estava 18 graus. E chegar em outra, você fez essa tatuagem quando estava 36 graus. São pequenas variações, quase imperceptíveis. Né? É o exemplo que eu dou para vocês desde o início. Vocês podem pegar duas canetas iguais, mesma marca, mesmo fornecedor, comprado no mesmo dia. No íntimo dessas canetas, elas vão ser diferentes, nem que seja por causas comuns. Só que as causas comuns a gente não consegue observar, né? Num processo perfeito, não existe nem causa especial, nem causa comum. Só que isso daí também não existe. Não existe o processo perfeito, porque as causas comuns estão sempre acontecendo. Não vale a pena financeiramente eliminar todas as causas comuns. Seria muito caro para a empresa. E o retorno seria praticamente o mesmo, já que a gente não consegue perceber o resultado no produto final. Tá bom? Ô, professor, Pode falar, Bárbara. vamos supor, se numa fábrica de lápis tem o tamanho de lápis padrão, um ficar menor do que o tamanho padrão, aí é uma causa especial? Aí vamos fazer aquela relação de causa e consequência. Você percebeu que você só me deu a consequência, você não me deu a causa? Você percebeu que você me deu o problema que está acontecendo, mas você não me deu o que está fazendo o problema acontecer? Conseguem perceber isso, pessoal? Com esse exemplo que a Bárbara deu aí? No caso, o problema foi a máquina que faz, né? É da Não, máquina o não problema. sei. O problema é que o lápis ficou pequeno. Entendeu? Ou grande, né? De tamanho diferente. Entendi. Mas o que causou esse problema? Aí que entra o controle estatístico. Os lápis nem sempre vão ter exatamente o mesmo tamanho. A gente vai aplicar o controle estatístico para verificar se está acontecendo só causa comum ou se está acontecendo junto com as causas comuns as causas especiais. Porque o objetivo do controle estatístico é eliminar as causas especiais. Lembra lá, causas especiais são aquelas que são fáceis de ser eliminadas e que provocam grande variação no nosso resultado. Então a gente tem que acabar com isso. A gente não pode ter causas especiais no nosso processo, porque senão o nosso resultado final, o serviço, o produto que a gente está desenvolvendo, vai estar totalmente fora da nossa especificação. Então, para fazer uma tatuagem no braço de vocês aí, o objetivo do controle estatístico de processo é eliminar as causas especiais. Então, o nosso objetivo é esse: identificar se está acontecendo causas especiais e eliminar elas, tá? E a gente vai fazer isso com a ajuda dessas cartas de controle, tá bom? Ficou claro? Ficou assim. Ficou. Então, a gente já sabe agora
bem fundado o que são causas especiais e o que são causas comuns. Eu sei que o controle estatístico de processos tem o objetivo de identificar e eliminar essas causas especiais. Então, tudo que a gente está vendo de controle estatístico, essa base pequena que a gente viu de estatística, tem o objetivo de capacitar a gente e utilizar essas ferramentas para identificar essas causas especiais. Basicamente, a gente vai usar as cartas de controle para falar assim: opa, está acontecendo uma causa especial aqui. Então, eu preciso ver, descobrir o que está acontecendo. Ou você vai olhar para os gráficos, para as cartas de controle, e vai chegar na conclusão: não, esse gráfico aqui, ele me dá que as peças estão sendo produzidas de forma diferente, tem tamanhos diferentes. Mas mesmo tendo tamanhos diferentes, elas estão dentro dos limites de controle ali, estão seguindo todas as regras de sensibilidade e nada indica que esteja acontecendo uma causa especial de variação. Todas essas variações que eu percebo são resultantes de causas comuns de variação. Tá? Então a gente vai chegar nessa conclusão observando os gráficos. Beleza? Podemos seguir? Podemos. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, vocês conseguem ler? Dá para ler, não dá? De qualquer forma, eu vou lendo com vocês. Eu coloquei aqui para vocês o primeiro gráfico referente à média. Primeiro gráfico referente à média. E as 10 regras de sensibilidade. Perfeito? E as 10 regras de sensibilidade. Tá? A gente vai basicamente testando uma a uma. Tá bom? Então, primeira regra aqui. Eu vou usar o gráfico de cá, porque aqui eu já fiz as marcações dos limites das outras zonas. Primeira regra aqui, ela me diz um ou mais pontos fora dos limites de controle. Então, vamos lá. Não sei se está bem visível para vocês, mas o meu primeiro limite de controle, meu limite de controle superior, aqui em cima. E o meu limite de controle inferior está aqui embaixo. Existem pontos fora desses limites de controle? Não. Então, a primeira regra, beleza. A primeira regra aqui foi cumprida. Segunda regra. Dois ou três pontos consecutivos, na realidade, ou 2 de 3 pontos consecutivos, fora dos limites de alerta de 2 desvios padrão, mas ainda dentro do limite de controle. Então, deixa eu fazer uma marcação aqui, só para a gente perceber qual que é essa região de 2 limites, essa região de 2 desvios padrão. Cada linha azul que eu coloquei aí representa uma região de um desvio padrão, tá? Se vocês não tiverem muita informação do gráfico, vocês podem simplesmente dividir em 3 regiões iguais. Perfeito? Então, primeira região acima de 2 limites, de 2 desvios padrões, é essa região que eu estou marcando aí com verde. Então, se tem alguma coisa dentro desses quadrados.
Vocês percebem que na parte inferior, deixa eu só reforçar a linha. Na parte inferior não tem nada, né? Na parte superior, a gente tem um ponto. Só que a regra pede 2 de 3. Então, regra 2 também está atendida. Beleza? Então, ótimo. Regra 2 também atendida. Regra 3. 4 ou 5 pontos consecutivos, além dos limites de um desvio padrão. Além dos limites de um desvio padrão, é toda essa região aqui, ó. Então, perceba aqui. Eu só vou aumentar a minha região verde. Então, existem 4 ou 5 pontos consecutivos dentro dessa região? Também não existe. Então, terceira regra também está atendida. Quarta regra. Uma sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central. A minha linha central é a linha de centro do gráfico. Fazer uma marcação de vermelho nela aqui para ela ficar mais nítida. Então percebam, ele pede 8 pontos consecutivos ou acima ou abaixo da linha central. Vocês percebam que a gente tem uma variação bem interessante, né? Acima, abaixo. A gente chega a ter aqui até 1, 2, 3, 4, 5 abaixo, mas logo depois sobe. Então, pela amostra de dados que a gente tem, a gente também não consegue perceber problema com a quarta regra. Tudo bem? Até aí, pessoal. Beleza? Beleza. Ok. Então, façam aí para mim uma análise da regra 5. Só vou pegar um copo d'água aqui e já retorno. E aí? Alguém? Ô, Lucas, essa quinta regra seria esses 6 pontos consecutivos que tem depois do terceiro pontinho, que ele só vai em uma ordem crescente? Vou tirar essa reta vermelha daqui para ficar mais nítido para a gente. E vou dar um zoom. O que a Jéssica... Foi a Jéssica, né? Sim. Vou fazer uma marcação do que a Jéssica está me falando aqui, ó. Esses 6 pontos, não é isso? Vocês Isso. percebam o seguinte. Este ponto aqui está mais abaixo que esse, que está mais abaixo que esse, que está mais abaixo que esse, está mais abaixo que esse, que por fim está mais abaixo do que o último. Então a gente teve uma sequência crescente ali. 6 pontos seguidos, sempre indicando uma crescente.
tá? Então, a minha regra 5 me fala que isso não pode acontecer se o processo está em controle estatístico. Só que o resultado do meu gráfico está mostrando claramente que isso está acontecendo, né? Então, é uma regra que não é atendida. Então, das que a gente está verificando aqui, foi a primeira regra que não foi atendida. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Beleza. Regra 6. 15 pontos em sequência na zona de um desvio padrão. A zona de um desvio padrão, deixa eu dar uma limpadinha nesse gráfico aqui só para a gente entender. Vou tirar as setinhas, vou deixar marcado os 6 pontos que é onde está o nosso problema. Vou voltar com a minha linha central para o lugar dela. E a regra 6 fala 15 pontos em sequência na zona de um desvio padrão. A minha zona de um desvio padrão é essa zona aqui, ó, da linha central até o primeiro desvio padrão, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então, a regra 6 está falando que eu não posso ter 15 pontos em sequência dentro desta zona, tá? A gente chega a ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mas no 15 ele já vai para fora, tá? Então a regra 6 também é atendida. Perfeito? Todos concordam comigo? Sim. Vamos conferir a nossa regra 7. 14 pontos em sequência alternadamente, né? Então, o próximo subiu, depois desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. 14 pontos. A gente não consegue observar isso em hora nenhuma aqui, né? A gente consegue perceber. Vamos pegar aqui só um exemplo do que eu estou falando com vocês, ó. Deixa eu dar um zoom para ficar mais claro. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Desceu, depois subiu, depois desceu, opa, depois subiu. Só que a gente conseguiu aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, ele já manteve a subida e depois subiu de novo. Entendeu? De novo aqui, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Só que acabou a nossa amostragem. A gente conseguiu aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Está bem longe dos 14 que a gente precisaria, né? Então, regra 7 também, a gente não consegue perceber nenhum problema no nosso gráfico de amplitudes. Tá? Então, vou pegar aqui e regra 7 também foi cumprida. Tá? Regra 8. 8 pontos em sequência de ambos os lados da linha central, ou seja, pode estar acima ou abaixo, mas nenhum na zona C. Então, o que ele está me falando é que eu vou ter 8 pontos em sequência, ou na parte verde superior, ou na parte verde inferior, né?
Vocês percebem que nem 8 pontos nessa região a gente tem, né? Então, regra 8 também é atendida. Regra 9. Um padrão não usual. Ou seja, um padrão não aleatório. Se a gente está falando só de causas aleatórias, a gente tem que ter um gráfico que represente essas causas aleatórias. Vocês conseguem identificar algum padrão nesse gráfico? Um padrão de subida, um padrão de descida, uma forma de parábola, alguma coisa parecida com qualquer padrão que vocês conheçam? Conseguem? A gente consegue chegar à conclusão que esse gráfico está bem aleatório, né? E o objetivo é que ele esteja aleatório. Então, eu considero que a nona regra também está cumprida. Eu não consigo identificar nenhum padrão só olhando para o gráfico. Tá? E, por fim, 10ª regra aqui. Um ou mais pontos perto de um limite de alerta ou de controle. Isso daí depende do processo. Diferentes processos podem ter diferentes limites de controle, diferentes limites de alerta. O nosso limite de controle já foi definido, né? A gente já trabalhou com esse limite de controle, sem problema nenhum. E não tem nada ultrapassando esses limites de controle que a gente definiu, né? Então, a regra 10 também cumprida. Então, de acordo com o nosso gráfico de amplitudes, a gente consegue chegar em uma conclusão. Qual que é a conclusão? Deixa eu limpar o gráfico aqui um pouquinho. Qual que é a conclusão que a gente chega a partir dessa análise que a gente fez? Que ele não atende ao controle estatístico, porque na última aula você falou que quando tiver alguma regra que não é cumprida, significa que ele não atende o controle. Isto. Como a gente tem uma regra que não é cumprida, a nossa regra 5 aqui, eu consigo afirmar que esse processo de produção dessa parte da bicicleta aí não está em controle estatístico. Esse processo não está em controle estatístico. Alguma coisa precisa ser revista. O que pode ser revisto? Aumentar. O primeiro ponto aí seria aumentar a quantidade de amostras para ver se a gente consegue observar esse mesmo padrão numa quantidade maior de amostras. Tá? Se a gente conseguir observar isso de novo numa maior de amostras, aí a gente tem que partir para a identificação de problemas. Identificação de problemas já não é questão dos gráficos de controle. O gráfico de controle só fala assim, tem algo acontecendo, pesquisa o que é esse algo. Para a gente identificar o problema, a gente pode usar outras ferramentas, né? A gente pode usar, por exemplo, brainstorm, diagrama de Ishikawa, porque as pessoas vão precisar sentar e discutir o que pode estar dando errado, que está acontecendo isso. Por enquanto, não é o nosso objetivo, tá? Eu achei que eu tinha posto aqui, na realidade, na realidade, a gente fez para amplitude, né? Vamos fazer para as médias? Para o gráfico de médias?
Vamos fazer para o gráfico de médias, então? Vamos. Só para a gente não perder tempo, eu vou fazer 3 repartições aqui. Vão ficar aproximadas, mas acho que vai atender ao que a gente quer. Vamos lá. Agora eu vou deixar para vocês me falarem se atende ou se não atende. Eu só vou observar e assistir. Vou colocar um zoom para ficar melhor. Vamos lá. Existem pontos fora dos limites de controle? Tem algum ponto fora dos limites de controle, pessoal? Eu acho que Lembrando que tem. os limites de controle já estavam no gráfico, né? Limites de controle. Tem. Deixa eu mudar a cor aqui, só para não confundir com os nossos. Marquei os limites de controle aqui de verde. Tem pontos fora do limite de controle? Tem. Qual? Esse que tá bem pra baixo. O que tá mais embaixo. Outra questão que eu vou ensinar vocês, ó. Esse daqui é o ponto 1, amostra 1. Amostra 2, amostra 3, amostra 4, assim por diante. Consequentemente, o ponto que está fora do nosso limite de controle é a amostra 10, tá? Então, a nossa 10ª amostra já não atende a primeira regra. Então, aqui já tem alguma coisa errada. Então, primeiro aqui, não é atendido. 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites de alerta de 2 desvios padrões. Deixa eu buscar. Eu apaguei. Deixa eu fazer a marcação aqui. O que é o nosso limite de alerta de 2 desvios padrões? É o meu quadrado verde ali em cima. Ou o meu quadrado verde logo aqui embaixo. Então fala 2 ou 3 pontos consecutivos fora dos limites de alerta de 2 desvios padrão. Tem 2 pontos lá em cima, o ponto 17 e o 18. Nosso ponto 17 e o nosso ponto 18, né? Então a gente tem esse problema aqui também, tá? A gente realmente tem esse problema ali. Então, também não atende. Quatro ou 5 pontos consecutivos além dos limites de um desvio padrão. Então, deixa eu aumentar aqui só para entrar dentro do limite de um desvio padrão. Existe 4 pontos consecutivos dentro
da nossa caixa verde aí, da nossa zona verde? Não. Vamos considerar 5 pontos, né? A gente tem próximo disso aqui. Opa, não, desculpa. A gente tem próximo disso aqui, ó. Vocês percebam que eu tenho 4 pontos, tá? Esse aqui está acima de um desvio padrão. Esse aqui também está acima de um desvio padrão. Este aqui também está acima. E este aqui também está acima de um desvio padrão. Tanto para mais quanto para menos, tá, pessoal? Então tem que ter esse cuidado. Só que vamos considerar 5 pontos, tá bom? 4 pontos ainda não caracteriza, não. E o ponto seguinte, que foi esse daqui, já está dentro do nosso limite, e o ponto anterior também já está dentro do limite. Então, eu vou considerar que ela está cumprida, tá? Deixa eu dar o checkzinho aqui. Eu vou considerar que minha regra 3 foi cumprida. Sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central. Vamos dar uma limpada nisso daqui, né? Minha linha central. Vou fazer a marcação dela aqui. Deixa eu mudar a cor dela para a gente... Vamos usar roxo agora. Minha linha central está ali. A regra 4 pede uma sequência de 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central. Acontece em algum momento? Acontece? Não? Não, né? A gente consegue perceber bem aqui a questão de desceu, subiu, desceu, subiu, subiu, aqui desceu de novo. Apesar de ter esses daqui de um mesmo lado, logo depois sobe, sobe, depois volta para baixo. Então, assim, a gente não consegue perceber esse problema da regra 4, né? Então, a regra 4 também é cumprida. 6 pontos de uma sequência crescente ou decrescente? No ponto 12 até o ponto 18? Nosso ponto até o 10, né? Nosso ponto 10 aqui até o ponto 18, isso aí. A regra 5 também não foi cumprida. 15 pontos em sequência na zona de um desvio padrão. Minha zona de um desvio padrão, vamos ajeitar aqui só para a gente identificar. É esse quadrado verde.
tanto para cima quanto para baixo. Perfeito? A gente tem ali 15 pontos em sequência dentro dessa zona. Deixa eu deletar um quadrado e usar só um. Tem 15 pontos dentro dessa zona aí em sequência? Não acontece, né? Acho que o máximo que a gente tem aqui, ó, se a gente considerar esse que está bem em cima dela, 5 pontos, né? Então, regra 6, cumprida. E a 7? 14 pontos alternado para cima ou para baixo. Tem isso aí? Não. Regra 7 também. Cumprida. 8. 8 pontos em sequência de ambos os lados da linha central, com nenhum na zona C. Ou seja, se eu pegar aqui para cima e pegar aqui para baixo, eu consigo ter 8 pontos em sequência dentro dos meus quadrados verdes. 1, 2, 3, 4. Esse daqui já está para dentro. 5, 6 também já está para dentro. 1, 2, 3, aqui não. Então também, regra 8, a gente não consegue perceber esse problema que ela está indicando, né? Regra 9. E regra 10, se a gente não definiu nenhum outro limite. E se a gente não observa um padrão não aleatório dos dados, também são cumpridos, tá? Então a gente encontrou aí 3 problemas de acordo com o gráfico de médias. Conclusão. Qual que é a conclusão que vocês podem tirar? Que ele não seguiu o controle. Esse processo não está sob controle estatístico, tá? Ou seja, tem causas especiais atuando sobre esse processo. Basta que uma das regras não seja cumprida em qualquer um dos gráficos que a gente teria essa conclusão, tá bom? Ficou claro, pessoal? Ficou, agora ficou. Beleza. Eu trouxe para vocês aqui, lembram lá que a gente tem umas equações para definir os limites superiores e os limites inferiores? Eu trouxe uma tabelinha, não sei, eu acho que eu já até disponibilizei no último slide para vocês. Mas essa tabela aí é uma tabela que resume todos aqueles parâmetros A2, A3, B3, B4, D3 e D4. Se a nossa amostra tiver tamanho 2, 3, e eu coloquei para vocês até uma amostra de tamanho 20, tá bom? Qual que vai ser o valor de A2, A3, B3, B4, D3, D4, para a gente calcular os limites superiores e inferiores. Se a gente estiver falando de médias, de desvio padrão ou de amplitude, tá? Então isso aí é uma tabela de consulta mesmo, tá bom? Não tem que decorar não, tá bom? Não precisem assustar achando que tem que decorar essa tabela não. Então é só para vocês terem aí como fonte de consulta, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo, tá? Eu vou finalizar esse vídeo aqui para a gente não ficar com vídeos muito longos no YouTube e eu inicio a gravação do segundo vídeo, que é resolvendo aquele outro exercício. Tudo bem?